Hey pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre as duas categorias de ferramenta, como eu utilizo elas e no final eu vou falar um problema que eu vejo sobre elas. Pessoal, antes de começar, eu preciso passar um recado aqui pra vocês. Agora eu vou ser bem mais ativo postando conteúdo e por conta disso eu tô reativando meu Instagram, então se você não segue, segue lá. Lá eu tô postando agora uma série que é impressões de mercado, ou seja, todos os dias eu vou postar uma história dizendo qual que é a impressão que eu tive sobre o mercado, qual a minha expectativa quando abriu, como o dia se desenvolveu, enfim, a minha visão é a impressão que eu tive sobre o decorrer do mercado e também no final da semana eu vou postar um falando isso sobre a semana. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo aí embaixo explicando melhor. Enfim, bora pro que importa. Primeiramente eu preciso falar que é sem briguinha ou sem dizer o que está certo ou o que está errado. A ideia aqui para mim é explicar a visão que eu tenho sobre essas duas categorias de ferramenta e como eu concilio elas. Infelizmente, antes de começar o vídeo, eu tenho que falar isso, porque hoje em dia o pessoal protege as suas estratégias como se fosse time de futebol, um político. Não sei porquê, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas isso daí não são mundos diferentes. Cada uma delas são apenas categorias de ferramenta diferentes, elas são apenas ferramentas. E a utilidade de uma não exclui a utilidade da outra e vice-versa. O pessoal perde tanto tempo defendendo que acredita que eles param de se questionar. E o pior é quando você pergunta pra ela, mas por que você usa essa tal ferramenta? Responde ela, porque fulano disse pra usar. E aí você fala assim, beleza, mas qual a ferramenta, se for um indicador, que informações ele compila para te dar essas informações, o porquê que você utiliza, se tal coisa mudar no mercado, como que você vai adaptar essa ferramenta para essas novas condições de mercado? Normalmente a pessoa não sabe responder. A real é que você precisa saber exatamente o porquê que você usa a ferramenta e porquê que você não usa as outras. Você não usa uma ferramenta só porque alguém disse ou porque você viu por aí. Você usa uma ferramenta porque você estudou, porque você entende o mercado e você tirou uma conclusão lógica do porquê utilizar ela. Mas na verdade eu acho que as ferramentas nem são algo tão importante. Por isso mesmo que eu falo que você não tem que ficar brigando sobre as coisas. Você tem que realmente entender. Eu tenho os outros vídeos falando sobre isso, como o melhor setup, que é lógica operacional. Tem outro vídeo falando sobre estratégias. Enfim, é só você dar uma pesquisada que tem outros vídeos falando sobre isso. Eu não vou me aprofundar agora nesse, que não é a intenção. Mas as coisas que eu mais acho importante é justamente você entender a realidade e entender contexto. Para assim você usar as ferramentas simplesmente para interpretar como o mercado está reagindo a todo o resto. E por isso que independente de você usar gráficos, se você usar tape, se você usar tal ferramenta, tal indicador, não importa, não é isso que vai definir se você vai ou não vai ganhar dinheiro. O que importa é como você utiliza ela e o porquê você utiliza ela. Bom, mas como que eu utilizo essas ferramentas? Eu no começo do dia, eu olho um pouco o gráfico, claro, tem toda a minha preparação, ler notícias, ver como os ativos estão, ver como o mundo em si tá, mas depois, um pouco antes do mercado abrir, eu olho como que tá, eu pego um gráfico, abro ele, eu tenho o volume at price, eu olho como que foi o perfil de volume dos outros dias. O gráfico eu uso mais para ver o volume do que realmente para ver os pontos gráficos. Os pontos gráficos eu marco bem raramente, só quando tem algo tipo muito claro. Você vê que você abre o gráfico e tem um ponto lá que você fala, mano, não tem como alguém olhar esse gráfico e não ver isso. Entendeu? É tipo, ontem teve a máxima do dia que bateu num ponto e aí ela bateu mais 4 vezes nesse ponto e não conseguiu romper. Tipo, algo que você vai olhar e com certeza vai ter mais pessoas olhando aquilo. Então esses pontos que são muito claros, eu analiso eles. Fora isso, eu prefiro só fazer uma análise do volume e durante o dia, normalmente, meu foco é mais no fluxo em si. Claro que eu tenho esses pontos aí, que são poucos pontos, eu não gosto de deixar muita coisa marcada, mas eu tenho esses pontos que eu vou avaliando no decorrer do dia. Vamos interromper aqui só para fazer um adendo. Cuidado com os pontos que você marca no gráfico, principalmente em derivativos. Você não pode pegar aquele INDFUT, DOLFUT ou FUT que for e você traçar uma linha lá de antes. O pessoal normalmente fala que quanto mais antigo você traçar algo, quanto mais longe é um suporte ou resistência, mais importância ele tem. Eu, pelo menos, tinha essa concepção quando eu operava gráfico, porque eu ouvi muita gente dizer isso. Mas em derivativos, pela própria condição do contrato, pelo que ele é em si, você não pode fazer isso. Isso está errado. E não é o tipo de coisa que eu vou pegar e vir falar aqui, nossa, é o que os banqueiros não querem que você saiba, é o que os ricos não querem que você saiba. Não, tá em livro, tá em artigo acadêmico. É só você buscar que você vai achar, mas a maioria das pessoas não busca. Mas enfim, cuidado com traçar, principalmente em derivativos, pontos muito antigos, porque tem algumas condições de mercado que vão fazer isso não ser o certo, tá? Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, provavelmente eu vou soltar na quarta-feira, então se você quer saber, é só você se inscrever e ativar o sininho que você vai com certeza receber ele. Enfim, hoje eu uso as ferramentas dessa forma, mas não foi sempre assim. Eu tive meu período que eu só operei gráfico, eu tive meu período depois que eu conciliei as duas ferramentas, eu tive meu período que eu só operei tape e somente hoje em dia eu digo que eu consigo entender realmente o certo das duas. Tem um problema só que tem que tomar cuidado, que aconteceu comigo e com várias outras pessoas que eu vi, que é que quando a pessoa quer entrar no tape,
o gráfico às vezes é uma bengala e tem que tomar muito cuidado com bengalas no mercado. Isso pela forma como você aprende a lidar com essas ferramentas. O tape não é o tipo de ferramenta que você olha e já entende. Você demora, tem um tempo de maturação. Você vai provavelmente ficar alguns meses vendo aquela tela e, mano, no começo vai dar dor de cabeça, no começo você não vai entender nada, no começo você vai ficar perdido, no começo você não vai ter foco para conseguir realmente interpretar. Mas o processo é assim, você tem que ficar um tempo para você acostumar seu olho, para você acostumar sua cabeça, para você ganhar foco e com o tempo você entendendo. Só que o problema é, se você começa no tape e você deixa um gráfico, o nosso cérebro ele é muito visual, ele interpreta as coisas mais visual e, obviamente, o gráfico ele é mais fácil disso, é analisar. Você olha lá, ele é imagens, você consegue interpretar um suporte de resistência muito mais fácil do que toda aquela quantidade de informações. Então, se você começar no tape e normalmente tiver o gráfico, quando você cansar, quando sua mente estiver cansada de olhar aquelas informações e não conseguir tirar conclusões, você vai recorrer à sua bengala, você vai olhar o gráfico. Eu fiz isso e eu percebi que isso daí não estava me ajudando. Na época, eu queria usar gráfico, eu via a importância de usar, mas eu percebi que se eu quisesse interpretar bem fluxo, eu ia ter que parar de olhar o gráfico, interpretar fluxo e mais pra frente, se eu quisesse, eu colocava gráfico. Eu fiz isso, eu acabei que eu demorei muito mais tempo pra colocar gráfico, porque eu não achei mais útil usar, não tinha tanta relevância pra mim. Só que hoje em dia eu utilizo por causa justamente dessa análise de volume, dessas coisas que eu falei, eu achei interessante ter. E não é só comigo que aconteceu isso, eu já vi muitas pessoas, eu já vi relatos de muitas pessoas, e eu mesmo já orientei uma pessoa que ela teve esse problema. Ela vinha de gráfico há anos que ela operava gráfico e estava patinando há muito tempo, e ela começou a estudar fluxo. Só que ela ficou uma semana no fluxo, viu que era difícil e colocou o gráfico e falou, não, eu uso o gráfico só para ajudar. Não, eu uso o gráfico só por causa dos pontos. Não, eu uso o gráfico porque eu ainda não entendo direito. Enfim, o pessoal lhe dá várias desculpas para ter o gráfico porque é mais fácil. E essa pessoa ficou uns 2, 3 meses patinando, sem entender o fluxo, e numa conversa que a gente estava tendo, ela falou, cara, eu não consigo entender da forma que vocês entendem, eu não consigo tirar conclusões, por isso que eu tenho gráfico. Aí eu perguntei para ela justamente, beleza, você não entende por isso que você usa gráfico, ou você não entende por que você usa o gráfico? Depois de um tempo a gente conversou sobre isso, ela chegou à conclusão que talvez realmente o gráfico estava sendo uma bengala para ela, porque toda vez que o fluxo cansava, ele recorria ao gráfico, e ele tirou o gráfico. Cara, é sério, em 1, 2 meses ele chegou para mim e falou assim, cara, ainda bem que a gente falou sobre aquilo. Por quê? Porque agora eu entendo o fluxo. Agora ele consegue usar o gráfico para ajudar, auxiliar a interpretação dele, não mais para atrapalhar a evolução dele no fluxo. Então, se você quer ir para o fluxo, independente se você acredita que o gráfico seja útil para você aprender fluxo, você precisa tirar o gráfico. Para quê? Justamente para você ser obrigado a entender, você forçar a sua mente a tentar tirar conclusões sobre aquilo. E talvez daqui a um tempo, não daqui a 1 mês, 2 meses, talvez daqui a 6 meses, 1 ano, você vai estar bom em ler fluxo e você vai colocar o gráfico não porque você não consegue ler fluxo, mas porque você consegue tirar a interpretação do fluxo e o gráfico vai te auxiliar. Enfim, eu acho que é isso que eu penso. As duas ferramentas são ótimas. Se você tiver uma lógica operacional por trás dela, uma lógica do que você usa, você tem fundamento, você sabe por que você usa, você sabe se mudar alguma coisa no mercado, você vai conseguir se adaptar porque você realmente entende. Cara, usa o que você achar melhor. Só toma cuidado porque é nessa questão que eu disse. Você tem que tirar conclusões por você mesmo e não ouvir simplesmente alguém falou, eu mesmo, o que eu falei, e você fazer simplesmente o que alguém falou. Tirem uma lógica, entenda o porquê vocês usam cada coisa. Bom, se você passou por esse processo de transição, diz aí pra gente o que você passou, se você concorda, se você discorda, se pra você foi diferente. Isso pode ajudar eu, você e muita gente. Eu acho que isso é muito importante. Também, posta aí um comentário o que você prefere. Você prefere usar ferramentas de gráfico ou prefere ferramentas de fluxo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você teve qualquer dúvida ou discordou de algo que eu falei, poste um comentário ou, se preferir, mande um e-mail. Meu e-mail tá aí embaixo se você quiser um contato mais direto. Com certeza eu vou te dar uma atenção. Eu acho isso importante porque gera discussão, as pessoas vão agregar para as pessoas, vai agregar para mim, vai agregar para você. E se você tiver uma dúvida, com certeza eu vou te dar uma atenção e te responder. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, fui!